igreja, o saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. É uma grande honra e com muita gratidão no coração receber o convite do pastor Nelson desta casa para trazer as palavras de Deus nesta noite, ministrar o Evangelho na casa de Deus, cujo é a casa de oração. Os convido nesta noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11. Evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Assim está escrito: E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Podeis assentar. Esta palavra, a palavra do filho mais novo, o filho pródigo, é muito conhecida em nosso meio. Quando falamos filho pródigo, logo vem à nossa mente sobre arrependimento. Estamos no janeiro profético, e nesta noite, uma das palavras mais proféticas que existe é a palavra do arrependimento. Porque pensamos que o arrependimento é apenas exortação, mas pelo contrário, quando falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre promessa. Promessa que Jesus Cristo nos disse: há moradas preparadas para aquele que se arrepende e o segue. E neste momento, quando vemos essa história, a história começa falando de um filho mais novo, de um pai amoroso. E esse filho mais novo decide tomar posse da herança com o seu pai ainda vivo. E nessa história temos 3 personagens principais: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Quando vamos à cultura judaica, falando sobre primogenitura, o filho primogênito, o filho mais velho, vemos que o filho mais velho tem porção dobrada da herança. E herança não é simplesmente posse, herança é assumir o legado do seu pai e dar continuidade ao sangue de sua família. E quando o filho mais velho vê o filho mais novo tomando posse antecipadamente da herança, ele já começa a se indignar, começa a se lamentar por dentro, além de se indignar, se lamentar pelo pai, porque um filho tomou posse das heranças e vai viver dissolutamente. Mas quando falamos sobre o filho mais novo, quando ele pede esta herança, estas posses do pai, é como se na entrelinha da história ele estivesse dizendo: Pai, morra e me dê a minha herança. Como assim morra e me dê a minha herança? Porque na cultura judaica só há herança depois da morte do pai, só há herança depois da morte do testador. Então o filho mais novo está dizendo: Pai, você não me importa, quero que você morra e me dê o que é meu. A palavra do filho pródigo é muito mais profunda do que nós imaginamos. Não é simplesmente sobre arrependimento,
É sobre um filho que quer seguir os desejos do coração, inclinar-se à própria carne e fazer o que bem entender. E quando vemos na palavra de Deus pessoas seguindo o próprio desejo, começa em Gênesis 3, quando a serpente tenta enganar Eva, manipulando a verdade, trazendo mentiras a Eva sobre o fruto, sobre a morte que Deus falou, que quem comer-se do fruto morrerá. A serpente engana Eva, e Eva segue os próprios desejos. O filho pródigo seguiu os próprios desejos, e Eva segue os próprios desejos, e além disso, oferece também ao marido, oferece também a Adão, e Adão também segue os próprios desejos. E a palavra de Deus nos diz que o coração do homem é enganoso, e o nosso coração é inclinado ao mal. O que nos faz permanecer de pé e não seguir o mal é a presença de Deus que está conosco nessa noite. É somente a presença de Deus que nos impede de seguir o mau caminho. E quando Adão decide seguir os próprios desejos, seguir o próprio coração, ele come do fruto, se esconde da presença de Deus, nos mostrando que quanto mais pecamos, quanto mais desobedecemos a Deus, mais vergonha nós temos de estar na presença, mais nós se afastamos. Ressalto, é nós que se afastamos. O Pai nunca se afasta da gente. Quando o filho pródigo decide ir embora, o pai permanece no lar. Quem vai embora é o filho. O pai permanece no lugar, e o pai está permanecendo aqui nesta igreja, nesta noite. O pai permanece. Se você pecou, se você se distanciou, o pai permanece no mesmo lugar. Basta você ir ao encontro dele. E quando Adão se esconde, Deus pergunta: onde estás, Adão? Uma pergunta que Deus já sabe a resposta, pois Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas mesmo assim Ele levanta a pergunta: onde está você, Adão? Se escondendo após o pecado. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 17, Deus vai e fala a Adão, assim está escrito: e a Adão disse: porque deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que lhe ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e você comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornará. Nos mostrando que quando desrespeitamos o Pai, somos apenas pó, e ao pó tornaremos. O filho pródigo, desrespeitando ao Pai, é apenas pó, e o caminho que ele vai levando ele ao pó da terra, porque ao pó da terra vamos nós, longe da presença do Pai. E agora lá vai o filho pródigo, o filho mais novo, longe do Pai, longe da presença de seus familiares, no seu caminho, se alegrando com os bens e as posses que ele recebeu, uma alegria passageira, uma alegria enganosa,
uma alegria que levaria ele à perdição, porque bem sabemos que quando há bênçãos fora do tempo, quando algo bom é antecipado por você, sem Deus permitir, o que era para ser bom se torna maldição, porque conquista fora do tempo de Deus te cega. Você acha que você está se alegrando com a conquista, que Deus não está na conquista, e o passar do tempo você percebe que aquilo que você conquistou está servindo de espinho na carne da sua vida. Deus fala para você: eu vou te dar uma casa própria, mas você não espera o tempo de Deus e vai nas suas próprias forças, se apressa. No primeira oportunidade que o banco te dá de financiamento, você abraça, sem antes esperar a permissão de Deus, sem antes esperar o tempo de Deus. Sim, você pega a casa própria, mas você entra numa prisão de dívidas, porque não soube esperar o tempo de Deus, não soube esperar Deus preparar aquilo que Ele te prometeu. É janeiro profético, as profecias são lançadas sobre sua vida, as promessas saem desse altar, as promessas de Deus chegam nesta casa, mas acima de tudo eu digo a vocês, eu ressalto sempre: não antecipe a promessa com suas próprias forças, espere o tempo de Deus, porque se você não esperar o tempo determinado de Deus, o que era para ser bênção na sua vida se torna maldição. Espere o tempo determinado. O filho primogênito, o filho pródigo, o filho mais novo, não esperou o tempo determinado das heranças, antecipou as posses, e lá está ele, se escarnecendo, vivendo dissolutamente, com falsas amizades que estão com ele só por interesse no dinheiro que ele tem, nas riquezas que ele possui. Mas tudo é passageiro nesta terra. O dinheiro passa, as posses passam, tudo passa. E Deus nos diz, através da palavra dele: passarão céus, passarão terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, para você permanecer, para suas posses não passar, para a sua saúde não passar, para a alegria que está no seu lar não passar, você tem que permanecer na palavra, por só a palavra permanece. A palavra é o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo era Deus e estava com Deus, e o verbo se chama Jesus Cristo, e ele foi até o final. E para permanecer, quando ele brada na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado. Aqueles que permanecem com Jesus Cristo alcançam as moradas preparadas por ele. Era só o filho mais novo permanecer com o pai, que ele tinha moradas preparadas. Era só o filho mais novo permanecer nos ensinamentos do pai, porque ele já vivia na morada preparada. Mas por seus próprios desejos, ele segue o próprio coração. E agora o dinheiro passou, ele não tem mais nada, não tem onde se deitar, não tem o que comer. Suas vestes, só Deus sabe o estado, e no seu íntimo estava tão aterrorizado, que ele começa a desejar comer os alimentos dos porcos, as bolotas que os porcos comiam. Olha o estado que ele se encontra.
É esse o estado que nós vamos, se seguirmos cegamente o nosso desejo. Não podemos jamais seguir a nossa carne, porque a nossa carne desde o nascimento é inclinada ao mal. O homem é corrompido. O que purifica e santifica o homem é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando o filho sai da presença do Pai, quando ele perde a presença do Pai, ele se encontra em meio à lama. Ele se encontra em uma situação que ele não sabe mais o que fazer. E quando estamos em uma situação difícil, quando estamos passando por uma dificuldade tremenda, começamos a ficar desanimados, começamos a perder a esperança de um futuro melhor. Mas o filho pródigo nessa situação, ele não se deixou por derrotado, mesmo no pecado, mesmo nas entrelinhas desejando a morte do pai, mesmo depois de ter vivido dissolutamente, ele ainda tinha uma esperança no coração. E quando ele cai em consciência, quando ele começa a ter noção dos atos que ele praticou, de tudo aquilo que ele fez, ele se arrepende no seu coração. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. E quando há um arrependimento genuíno, e quando há um arrependimento verdadeiro, Deus começa a transformar as nossas vidas. Deus começa a nos purificar novamente, nos encher cada vez mais do Teu Espírito Santo. E o filho pródigo arrependido deseja voltar ao Pai, toma a atitude de voltar à presença do Pai, mesmo se for como servo, mesmo se for como um trabalhador. Ele sabe, do jeito que for, estando na presença do Pai, é o melhor lugar. Ele sabia que não importa o jeito que ele está, o jeito que ele vai chegar, se ele vai ser humilhado, se ele vai ser um serviçal, ele não se importa, porque ele tinha convicção que, independente de tudo, se ele estivesse com o Pai, ele não teria falta de nada. Se ele estivesse com o Pai, ele teria felicidade no coração. E com essa convicção, e com essa certeza, o filho pródigo começa a caminhar de volta ao seu lar. Começa a caminhar de volta ao seu lar. Quando nós vamos ter algo importante acontecer na nossa vida, algo de suma importância, muitas vezes ficamos ansiosos, não conseguimos dormir pensando naquilo que vai acontecer no amanhã, naquele momento importante que você tanto esperou vai acontecer. Você fica ansioso, não consegue dormir direito, só fica pensando naquilo. E nisso percebemos que no lugar dos porcos da lama até o seu lar, nesse trajeto, o filho mais novo, o filho pródigo, começava a cada vez mais pensar no que aconteceria quando ele voltasse ao lar, quando ele voltasse à presença do Pai. E ele continua caminhando, mesmo com medo, com incertezas, não sabendo o que realmente vai acontecer, se o pai dele vai o receber. Mesmo assim, com tantas dúvidas, ele continua caminhando. Ele não desiste daquilo que ele tem que fazer. Ele poderia ter desistido no meio do trajeto, porque imagine
como estava a mente do filho mais novo nesse trajeto. Ele poderia ter desistido por causa do medo, da incerteza, mas percebemos que ele chega até o lar, ele chega até a presença, nos mostrando nesta história que Jesus Cristo está contando através dessa parábola, que não podemos desistir de caminhar por causa das incertezas e dos medos. Não temos certeza de muitas coisas, muitas vezes vivemos de forma incerta, com medo, não sabendo o que vai acontecer no amanhã, não sabendo o que vai acontecer com aquilo que foi agendado, com aquele momento de importância. Não sabemos o que vai acontecer, mas jamais podemos perder a certeza, que é a certeza que nós guardamos no nosso coração, é que independente do que aconteça, Jesus Cristo está conosco. Independente do que aconteça no trajeto, Jesus Cristo está com você. Independente da incerteza, independente da dúvida, independente do medo, maior é o que está conosco, maior é aquele que permanece conosco. Não tema nada, não tema a morte, porque na cruz do Calvário a morte já foi vencida. Não tema o homem, porque Deus já, através da cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente. Não tema o mal, não tema o homem, não tema a morte, não tema coisa alguma, porque maior é o que está conosco, e Ele está aqui nesta noite. Levante a mão para o céu, dê glórias a Deus. Levante a mão para o céu e dê glórias a Deus. Santifica a sua vida cada vez mais, porque Deus está com você. Deus jamais te abandonou. Mesmo quando você se distanciou em algum momento da sua vida, mesmo quando você desanimou, mesmo nas oscilações de pecado, independente, Deus sempre esteve com você. Deus te guardou de tantas coisas. Olhe para a pandemia que veio. Você permaneceu de pé e está aqui nesta noite. Deus te deu saúde, Deus te deu força, te mostrando que Ele sempre permaneceu ao seu lado, e Ele sempre vai permanecer contigo. Deus está conosco, e Deus estava com o filho mais novo. A presença de Deus o acompanhou em todo momento, porque se ele não tivesse a presença de Deus o acompanhando, ele jamais teria um coração arrependido, porque um coração arrependido é através do Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados. E agora chega o filho pródigo perante o lar, ensaiando suas falas, queria se entregar como um trabalhador só para estar na presença do Pai. Mas quando o pai vê o filho de longe, arrependido, voltando ao lar, voltando à casa do pai, ele vai em direção ao filho, o abraça, o enche, coloca anel no dedo, dá as melhores vestes, dá o melhor alimento, vestes, alimento e honra. Isso é a uma pessoa arrependida. Deus tem as melhores vestes para nós. Deus tem um anel brilhante para nós. Deus tem o melhor alimento para nós. Deus tem o melhor
A presença de Deus estará sobre sua casa. A presença de Deus estará sobre sua vida. E vemos que quando o filho mais novo chega na presença do pai, a festa, a banquete. E quando o filho mais velho, o filho primogênito, descobre que o filho mais novo voltou e que o pai fez festa pelo filho que se achou, o filho primogênito se indigna, fica irado. O mesmo filho que se irou quando o filho mais novo foi embora é o mesmo filho que se ira quando o filho mais novo volta, nos mostrando que quando desanimamos e decidimos retornar, pessoas apontam o dedo na nossa vida, nos julgam, sem saber como está o nosso íntimo. Mas quando vemos na história do filho pródigo, o filho mais novo nem conversa com o filho mais velho, porque quem vai falar com o filho indignado, com o filho irado, com o filho mais velho, é o próprio pai, nos mostrando que não devemos nos preocupar com aquilo que os outros dizem de nós, com aquilo que os outros falam de nós. Essas pessoas podem deixar que o próprio pai resolve. Foi o próprio pai que resolveu com o filho mais velho, e é o próprio pai que resolve a situação adversa de sua vida. É o próprio Deus que cuida das suas dificuldades e te faz vencê-las. É o próprio Deus que cuida das adversidades, que cuida das suas preocupações e te faz permanecer de pé com força e te traz aqui nessa noite para falar ao seu coração. Então permaneça, permaneça, permaneça. Não se deixe desanimar por causa dos momentos difíceis. Não é porque em algum momento você caiu. E quando eu falo cair, não é simplesmente desviar. Analise o seu dia. Analise o seu dia. Veja os momentos que você errou. Todos nós cometemos erros no nosso dia. Mas não é porque nós cometemos erros que devemos nos conformar com esses erros. Assim como o filho pródigo se arrependeu do seu erro, devemos ter um coração arrependido diariamente, para que venha o tempo de refrigério em nossa vida. Porque a palavra do profeta é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha um tempo de refrigério na presença de Deus. O tempo de refrigério chega na nossa vida. O tempo da bonança chega na nossa vida. As palavras proféticas lançadas no janeiro profético acontecem e se cumprem em nossa vida. Mas para isso é necessário termos diariamente um coração arrependido. Um coração arrependido. As palavras se cumprem, mas para elas se cumprirem, temos que estar preparados para recebê-las. O filho pródigo recebeu a herança sem estar preparado e acabou em ruína. Por isso, antes mesmo de nós recebermos as promessas, delas se cumprirem, temos que estar preparados para recebê-las. Não adianta nada a melhor espada, a melhor armadura, o melhor escudo, se for dado a um soldado despreparado. A melhor espada de nada serve para um soldado despreparado. Deus tem a melhor espada para você, o melhor escudo para você, a melhor armadura para você, e Ele só espera o teu posicionamento, de você se colocar de pé, que Ele vai te encher do Espírito Santo,
coisas que aconteceu com José, o governador, chegará na sua vida. O mar vermelho vai se abrir, as muralhas de Jericó vai cair, as feridas de Naamã serão curadas. Isso tudo acontece quando obedecemos a palavra de Deus. E eu profetizo sobre sua vida que não haverá muralha maligna, torre maligna de pé na sua vida. Tudo que vier cairá por terra, porque Deus está com você e Deus vai continuar com você. Nenhuma adversidade vai te parar. Eu profetizo sobre sua vida, debaixo da presença de Deus, você e toda a sua casa será cada vez mais abençoadas por Deus. Por isso precisamos ter um coração arrependido. Através de um coração arrependido, Deus nos abençoa. Acredito que todos nós, diariamente, nesta noite, temos um coração arrependido. Buscamos cada vez mais ser uma pessoa melhor. Isso devemos fazer diariamente, porque bem sabemos nós, eu me encerro dizendo isso, bem sabemos nós da promessa que Jesus nos fez, que há moradas preparadas na Nova Jerusalém para nós. Há lugar preparado à mesa para você. Há o melhor lugar para você e sua família. Por isso permaneça com o coração arrependido e grato a Deus, para que o tempo de refrigério permaneça na sua vida e você caminhe sempre debaixo da presença de Deus. Permaneça debaixo da presença do Pai, que Ele vai te guardar de todo mal, e nada vai te parar, porque não há porta alguma que se fecha quando Jesus Cristo está passando, e Ele está presente em nosso meio. Glorifique o nome dEle, que Ele vai te encher cada vez mais do poder da presença de Deus. Agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus Cristo.